E aí galera, tudo bem? Iremos agora para a nossa primeira aula de Física do programa de revisão do Enem. Nessa nossa aula de Física, veremos o assunto de cinemática. Especificamente, trabalharemos cálculo de velocidade média e gráfico do MRU. Sabemos que velocidade média é a relação de ΔS sobre ΔT, onde ΔS é a distância percorrida e ΔT o tempo. Nessa nossa primeira questão temos: um carro viaja a 100 km por hora por 15 minutos e, então, baixa sua velocidade a 60 km por hora, percorrendo 75 km nessa velocidade. Qual é a velocidade média do carro para o trajeto total? O que temos? A distância total é dividida em dois percursos. Tem o primeiro percurso e o segundo. No primeiro percurso, a velocidade 1 é de 100 km por hora, com um tempo de 15 minutos. O que acontece aqui? A velocidade em km por hora e o tempo em minuto, vou ter que transformar esse tempo. Se 1 hora são 60 minutos, 15 minutos representam que parte de hora x? Faço cruzcredo, vai ficar 60x sobre 15. Dividindo 15 por 60, temos que vai dar 1/4. 1/4 ou 0,25, vai depender se você gosta de trabalhar com decimal ou fração. Vou deixar aqui na forma de fração, 1/4 de horas. Já no segundo percurso, a velocidade 2 é de 60 km por hora e a distância 2 é de 75 km. Como a questão está querendo a velocidade média no trajeto total em km por hora, temos que achar a distância total e o tempo total. Velocidade média, né, ΔS sobre ΔT, no nosso caso vai ser a distância de 1 mais a distância de 2 sobre o tempo de 1 mais o tempo de 2. Vamos calcular no primeiro trajeto. Velocidade 1 é o ΔS1 sobre o tempo 1. Temos aqui nosso tempo 1, que é 1/4, e a velocidade é 100. Vai ficar 100 igual ΔS1 sobre 1/4. Faço cruzcredo. A distância 1 vai ser dado o quê? 100 vezes 1/4. 100 vezes 1 é 100 sobre 4, 25. Quer dizer que a distância 1 é de 25 km. Então, já sei que velocidade, o ΔS1 com ΔS2. Vai ficar, o ΔS1 é de 25 km e o ΔS2, 75 km. O tempo 1 é de 1/4 ou 0,25, vou colocar aqui como 0,25. Vou ter que achar agora o quê? O tempo 2. Quem é o tempo 2? Vou fazer no segundo trajeto. Velocidade 2 é o ΔS2 sobre o tempo 2. A velocidade 2 é 60. O ΔS é 75 sobre ΔT2. Faço cruzcredo, 60 ΔT2 igual a 75. Então, o ΔT2 é 75 sobre 60. 75 sobre 60. Simplificando por 15 e por 15, vai dar 5/4. Dividindo, vai dar 1,25. Mais 1,25. Vai ficar a velocidade 25 mais 75, 100 km. E o tempo de 0,25 mais 1,25 vai dar 1,5 horas. Dividindo, é melhor fazer o seguinte: vamos tirar essa vírgula, acrescento a vírgula, essa vírgula corre para a direita e acrescento o zero lá em cima. Então, vai ficar 1000, acrescentei um zero, ficou 1000 sobre 15. E simplifico todo mundo por 5. 1000 dividido por 5 dá 200. 15 dividido por 5 dá 3. Dividindo, vai dar aproximadamente 6,666, sendo aproximadamente 67
km por hora. Já para essa segunda questão, temos um móvel completa 1/3 de um percurso com o módulo da sua velocidade média igual a 2 km por hora. E o restante com o módulo da velocidade média igual a 8 km por hora. Sendo toda a trajetória retilínea, podemos afirmar que a velocidade média desse móvel durante todo o percurso em km por hora foi igual a... Temos um percurso total dividido em duas partes. A primeira foi 1/3. Quer dizer que todo o meu percurso eu vou chamar de x. A primeira parte do percurso, ΔS1, é 1/3 de x. Então, se eu percorrer 1/3, a segunda parte vai dar, o ΔS2 vai ficar 2/3 de x. Temos que a velocidade no primeiro trajeto é de 2 km por hora e a velocidade no segundo trajeto é de 8 km por hora. Vou calcular o tempo 1. Velocidade é ΔS sobre ΔT. A velocidade é 2. O ΔS é 1/3 de x e o tempo é o tempo 1, T1. Faço os credo, 3 vezes 2, 6, 1x. Então, quem é T1? É 1x sobre 6. Temos aqui T1, que é 1x sobre 6. Já T2, a mesma coisa. Velocidade, 8, é ΔS, 2/3 de x sobre T2. Faço os credo, 8T2 igual a 2x sobre 3. Esse 3 passa multiplicando, 24T2 igual a 2x. Dividindo, T2 é o quê? 2x sobre 24. Eu posso deixar assim, mas é sempre interessante explicar. Por 2, no caso, por 2, vai dar 1x sobre 12. Quem é a velocidade média total? É o ΔS total sobre o tempo total. Total. O ΔS total eu já sei que é quem? X. E o tempo total, vou ter que somar 1x sobre 6 mais 1x sobre 12. Tirando o MMC vai dar 12. 12 por 6. 2 vezes 1, 2x. 12 por 12, 1 vezes 1, 1x. Quer dizer que esse tempo total, somando aqui, vai dar 3x sobre 12. E eu posso ficar por 3, simplificando por 3 e por 3. Aqui vai dar x sobre 4. Esse aqui é o tempo, nosso tempo total. E substituo aqui, que vai dar x sobre 4. Que é a velocidade total? Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Coloco aqui 4 vezes x, 4x sobre x, corto x. A velocidade total é de 4 km por hora. Letra A. Vocês entenderam a forma que eu estou fazendo? Bem tranquilo. O que eu fiz? Calculei o primeiro tempo, o segundo tempo. Como a questão não deu a distância, ficou tudo em função de x. E aqui nesse final, a gente acaba o quê? Cortando x e achando o valor da velocidade. Um objeto faz 3/5 do seu percurso em linha reta. Sabe-se que o restante do percurso ele faz com a velocidade de 12 metros por segundo. Qual foi a sua velocidade média durante todo o percurso em metros por segundo? Tenho aqui a distância total, que é x. A primeira parte do percurso, o ΔS1, é 3x sobre 5. Já a segunda parte vai ser o que falta. Se eu já percorri 3/5 do total, vai faltar agora 2/5. A velocidade 1 é de 6 metros por segundo e a velocidade 2 é de 12 metros por segundo. V na ΔS sobre ΔT vai ficar 6 igual a 3x sobre 5 sobre T1. Multiplicando 6T1 igual a 3x sobre 5. O 5 multiplica 30T1 igual a 3x. Quando divide, quem é T1? T1 é 3x sobre 30. Simplificando por 3 dá x sobre 10. Esse aqui é o tempo 1.
Já o tempo 2 vai ficar 12 a velocidade igual a 2x sobre 5 sobre t2. Passa multiplicando, 12t2 igual a 2x sobre 5. O 5 multiplica, passa multiplicando, 5 vezes 12 é 60. 60t2 igual a 2x. Ao passar dividindo, quem é t2? 2x sobre 60. Simplifico por 2, dá x sobre 30. Temos o T1 e o T2. O tempo total vai ficar x sobre 10 mais x sobre 30. O MMC vai dar 30. Divide e multiplica 30 por 10. 3 vezes x, 3x. 30 por 30 dá 1, vezes x dá x. Então, o tempo total é de 4x sobre 30. Sempre é bom simplificar por 2. Simplifica por 2. E por 2 vai ficar 2x sobre 15. Velocidade, né, ΔS sobre ΔT. Velocidade, né, ΔS sobre ΔT. O ΔT total, a distância é x. E o tempo total, acabando de calcular, que vai ser 2x sobre 15. Velocidade mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corta o x com x, que vai dar 7,5. A unidade é em metros por segundo. Letra B. E chegamos agora à nossa primeira questão de gráfico no MRU. Uma partícula realizou um movimento unidimensional ao longo de um eixo OX. E o comportamento de posição x em função do tempo t foi representado em um gráfico ilustrado na figura a seguir. Lembrar que de 1 a 3 o movimento é progressivo, com velocidade constante, de 3 a 6 ficou parado, e de 6 a 10 ficou com velocidade constante, porém regressiva. Isso quer dizer que a alternativa 2 está falsa. Entre os instantes 0 e 3 segundos, a partícula realizou um movimento acelerado. Falso, não teve aceleração. Já a primeira é falsa, porque afirma que entre os instantes 3 segundos e 6 segundos, a partícula realizou um movimento uniforme. Isso é falso, ela ficou parada. Entre os instantes 3 e 6 segundos, a partícula estava em repouso. Verdade. No instante 8 segundos, a partícula estava na origem do eixo x. Verdade. Esse é o ponto 0 e 8. Verdade. Ficou a alternativa 3 e 4 como verdadeira. Letra D. E temos aí mais uma questão de gráfico. O gráfico abaixo indica a posição S em função do tempo t para um automóvel em movimento num trecho horizontal e retilíneo de uma rodovia. Temos aqui, ele sai da posição menos 2, progressiva, chega na posição 4 em 3 minutos, fica parado de 3 a 8 minutos e retorna para a origem de 8 a 10 em 2 minutos. Da análise do gráfico, pode-se afirmar que o móvel está em repouso no instante 1. Não, no 1, ele chegou no marco 0, na origem. Falso. Já a alternativa B afirma: possui velocidade escalar nula entre os instantes 3 e 8. Entre 3 e 8, ele fica parado. Verdade. E na letra C, que afirma que sofreu um deslocamento de 4 km entre o instante 0 e 3 minutos. Entre 0 e 3, ele foi da posição. No 0, ele estava menos 2 e a 3 estava 4. No tempo 0, ele estava na posição menos 2. E no tempo 3, estava no 4. De menos 2 a 4, quer dizer que ele deslocou 6 km. Isso é falso. Na letra D, afirma que descreve um movimento progressivo entre os instantes 1 e 10. Progressiva é de 0 a 3, então poderia ser de 1 a 3. A 10 não, isso é falso, porque ele fica progressivo para e de 8 a 10 é um movimento retrógrado. Na letra E, tem a sua posição inicial coincidente com a origem da trajetória. Não, a posição dele inicial é no menos 2. Falso. A resposta é a letra B. E temos agora um gráfico de V em função de t. Toda vez que o gráfico for de V em função de t, a área da figura é a distância percorrida. Nesse gráfico, onde uma pessoa realiza uma viagem de carro em uma estrada retilínea, parando para um lanche, de acordo com o gráfico acima. A velocidade média nas primeiras 5 horas desse movimento é de 1 para 2. A distância percorrida é a área
Posso fazer velocidade média é ΔS sobre ΔT, que é a velocidade 20 e o tempo é 2. Ou posso fazer a área, base vezes altura. Não importa, vou achar o mesmo valor. 2 vezes 20, 40. Quer dizer que ele percorreu inicialmente 40 km. Nesse segundo trajeto, ele ficou parado. E nessa outra parte, ele percorreu com a velocidade de 10 km de 3 a 5 durante 2 horas. Velocidade, ΔS sobre ΔT, qual a velocidade? 10 e o tempo é 2. Vou multiplicar, vai dar 20. Ou calcula a área da figura, que vai ficar base 2, a base é 2, e essa altura é 10. Base vezes altura vai dar 20. O espaço 2, o espaço era 40. O 2 agora é de 20 km. Somando a distância total dele, ficou 60 km. Velocidade média, ΔS sobre ΔT, a velocidade média vai ficar ΔS 20 mais 40, 60 km. E o tempo é de 5 horas sobre 5. Quem é a velocidade média? Dividindo, vai dar 12 km por hora. Letra B. E temos agora uma questãozinha Unicamp. Para fim de registros de recordes mundiais, nas provas de 100 metros rasos não são consideradas marcas em competições em que houver vento favorável, mesmo sentido do corredor, com velocidade superior a 2 metros por segundo. Sabe-se que com o vento favorável de 2 metros por segundo, o tempo necessário para a conclusão da prova é reduzido em 0,1 segundos. Se um velocista realiza a prova em 10 segundos sem vento, qual seria a sua velocidade se o vento fosse favorável com velocidade de 2 metros por segundo? Velocidade é ΔS sobre ΔT. A distância é de 100 metros rasos. E o tempo não seriam 10 segundos, não era 10 segundos, mas vai ser reduzido a 0,1. Pego 10, diminuo de 0,1, vai ficar 9,9. Ao dividir 100 por 9,9, o resultado encontrado é de 10,1 metros por segundo. Letra C. Já para essa questão, temos o seguinte caso. Filas de trânsito são comuns nas grandes cidades, e duas de suas consequências são aumento no tempo da viagem e a irritação dos motoristas. Imagine que você está na pista dupla e enfrenta uma fila. Pensa em mudar para a fila da pista ao lado, pois percebe que em determinado trecho a velocidade da fila ao lado é 3 carros por minuto, enquanto que a velocidade de sua fila é 2 carros por minuto. Considere o comprimento de cada automóvel igual a 3 metros. Assinale a alternativa correta, que mostra o tempo em minutos necessário para que o automóvel da fila ao lado, que está a 15 metros atrás do seu, possa alcançá-lo. Essa questão posso resolver montando a função horária ou posso fazer por velocidade relativa. Vamos fazer por velocidade relativa? A velocidade relativa é o ΔS sobre o ΔT. O ΔS é a distância que separa, que é de 15 metros. E aqui eu tenho um tempo que eu quero calcular. Quem é a velocidade relativa? Quando os dois móveis estão no mesmo sentido, a velocidade relativa seria a velocidade de um menos a do outro. Uma fila está com velocidade de 3 carros por minuto. Só que o tamanho do carro é de 3 metros. 3 vezes 3. A velocidade é de 9 metros por minuto. Já o do outro, a fila onde está outro carro é de 2 carros por minuto. Cada carro tem um comprimento de 3. A velocidade do outro é de 6 metros por minuto. Então, quem vai ser essa velocidade relativa? Vai ficar 9 menos 6. É de 3 metros por minuto. Substituindo nessa relação, vai ficar 3 igual a 15 sobre ΔT. Faz os credo. 3 ΔT é igual a 15, dividindo ΔT, vai ficar 5 minutos. Letra C. E temos agora uma questãozinha de gráfico do Enem. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo,
está representada no gráfico. Os pontos em que a velocidade do carro é menor e maior. Esse gráfico, o S em função de t. E quanto mais íngreme tiver o gráfico, quer dizer que maior velocidade nesse ponto. O ponto que ele está mais íngreme é o K e o L, sendo que o L, esse gráfico está mais em pé. E o ponto de menor variação é o M. Então, vai ficar L e M. M o menor e o L o maior. Letra C. Temos aí mais uma questãozinha do Enem para seguir nossa revisão. No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram, por meio de fotografia, os veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de 2 sensores no solo, de forma a registrar os instantes em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passar sobre a marca do solo após o segundo sensor. Considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma viagem com velocidade máxima permitida de 60 km. No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, o tempo em milissegundos medido pelo dispositivo temos que velocidade é ΔS sobre ΔT. E a velocidade dele é a máxima, 60. Qual a distância entre os sensores no E de 0,5? Então, velocidade, que é 60, é a distância sobre o tempo. Só que essa distância vai estar em metro. Vai ficar 60 igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS é de 0,5 metros. De quilômetro para metro são 3 casas. Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. 3 casas, então vai ficar o ΔS de 0,5 vezes 10 a menos 3 sobre ΔT. Fazendo os créditos multiplicando 60 ΔT igual a 0,5 vezes 10 a menos 3. O 60 passa dividindo, então, quem é ΔT? 0,5 sobre 60 vezes 10 a menos 3. Dividindo 0,5 por 60 dá 0,00833333 vezes 10 a menos 3 horas. Só que a questão é que é em milissegundo. Vou pegar esse resultado e multiplicar. E vou multiplicar por 60, transforma em minuto. Por 60 de novo, transforma em segundo. Então, vou multiplicar logo por 3.600, porque uma hora tem 3.600 segundos. Ficando o valor de 30 vezes 10 a menos 3 segundos. Isso aqui é milissegundo. Letra C. Essa próxima também é uma questão da Enem. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura, a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essa particularidade é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado, FAN. Na fase de aquisição é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um van e como são formadas sobreposições frontais. O operador do van recebe a encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, selecione uma altitude H fixa do voo de 1.000 metros, a uma velocidade constante de 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica do van é de 90 graus. Considere o tangente 45 igual a 1, com que intervalo de tempo o operador deve adquirir 2 imagens consecutivas. Temos aqui a figura da questão e a nossa altura aqui é de 1.000 metros. 1.000. Vamos calcular esse valor x. Temos aqui o triângulo, 1.000, x e 45, 90 graus. A tangente de 45, tangente é a relação de cateto oposto sobre cateto adjacente, e a tangente é 1. Fazendo cruzcredo, x vai dar 1.000. Quer dizer que essa distância é 1.000 e essa distância também é 1.000. Essa distância total é de 2.000. Só que essa linha aqui, essa distância representa 20%.
Vamos calcular os 20% de 2.000 multiplicando pelo de cima e dividindo pelo de baixo, dá 400. Isso aqui é 400. Se o todo é 1.000 e tirando 400, as distâncias vão ser de, o ΔS vai ser de 1.600. Velocidade, né, ΔS sobre ΔT, a velocidade é de 50, o ΔS é de 1.600, e vou calcular o tempo. Faço com os credo, vai ficar 50 ΔT igual a 1.600, dividindo ΔT, vai dar 32 segundos. E a resposta é letra B. E faremos agora a nossa última questão da Enem. Nas bombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer distância entre duas faixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é 40 km por hora, sem receber uma multa. Velocidade é ΔS sobre ΔT. A velocidade é de 40. 40, que é igual a ΔS sobre o ΔT. O ΔS é de 2 metros. Vou ter que passar para quilômetro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. São 3 casas. Então, esse ΔS vai ficar 2 vezes 10 a menos 3 sobre o ΔT. Faço cruz credo, 40 ΔT é igual a 2 vezes 10 a menos 3. Então, o tempo eu não vou dividir, vou deixar só ajeitadinho na forma de fração. É 2 vezes 10 a menos 3 sobre 40. Só que isso aqui está em horas. Ao multiplicar por 3.600, esse resultado vai dar 0,18 segundos. Letra C. Chegamos assim ao final da nossa primeira aula de revisão de Física para o Enem. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e um forte abraço.